Viva Voz, com Vera Magalhães. Oi, Vera, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Rodrigo, Carol, todo mundo que nos ouve e nos assiste. Boa semana pra gente. Oi, Vera. Isso aí, boa semana para todo mundo. Vera, a gente viu aí no Repórter CBN, tá repercutindo já faz um tempo essa história aí do presidente Jair Bolsonaro. Muitas vezes a gente fica tentando encontrar uma explicação, mas no fundo, depois de uma manifestação e daí fica mais alterado e tal, mas no fundo também não é, né? Porque se não tivesse manifestação, não há nenhuma garantia de que esse comportamento deixaria de existir. Exatamente, Bocardi. O presidente vem nessa escalada retórica e também de ações bastante autoritárias há muito tempo, bem antes da pandemia. Basta lembrar que os ataques à imprensa são do primeiro ano de mandato dele, eles vinham na campanha, eles acompanharam a trajetória parlamentar toda do presidente Jair Bolsonaro. Ele chamar jornalistas de canalhas, emissoras públicas, emissoras de TV, não públicas, emissoras que são concessões públicas, de emissoras canalhas, também é algo que é histórico no comportamento dele. E nesta segunda-feira ele parecia particularmente irritado por conta das manifestações do último sábado. A associação foi feita por ele mesmo. Quando ele começa a responder em Guaratinguetá, aqui no interior de São Paulo, a questionamentos de jornalistas, ele olha para uma jornalista de uma emissora e diz que a emissora apoiou as manifestações. Ele até trocou os dias, diz que a manifestação ocorreu no domingo, quando elas ocorreram no sábado. E aí diz, jogam fogos de artifício em vocês e vocês apoiam. E aí começa a responder já tudo enviesado. Então as manifestações estavam entaladas na garganta dele. Mais cedo ele tinha sido irônico ao se referir aos atos. Disse que tinha pouca gente, que era só acabar com o consumo de mortadela que as manifestações também acabavam. Postou nas redes sociais que tinha poucas pessoas nos eventos todos, aqui em São Paulo e em outras cidades, enfim. Tem sido constante esse tipo de comportamento do presidente diante de atos que são democráticos, da oposição e também em relação a jornalistas, o que é bastante lamentável, Rodrigo. Vera e Rodrigo, a gente tem um trecho aí da fala do presidente Jair Bolsonaro só para ilustrar o nível, né, foi um chilique, um ataque de fúria aos berros com a jornalista, um total desrespeito, ainda arrancou a máscara, ficou ali espalhando perdigoto para tudo quanto é canto, mas para quem não viu, o vídeo está circulando nas redes sociais, a gente tem um trechinho. Porque eu sou um alvo, deixa eu falar. Hoje o senhor deixa eu falar. Porque eu sou um alvo de canalhas do Brasil. Hoje o senhor chegou sem máscara também. Olha, eu chego como eu quiser, onde eu quiser, tá certo? Eu cuido da minha vida. Se você não quiser usar máscara, você não use. Você quer botar... Me bota o celular agora, vai botar agora. Estou sem máscara em Guaratinguetá. Tá feliz agora? Você está feliz agora? Vocês são uma porcaria de imprensa. Vocês são uns cala a boca, vocês são canalhas. Vocês são pai do jornalismo canalha, vocês fazem. Só para complementar aqui, trazendo algumas mensagens, até porque são comuns, e destaco duas aqui, vocês podem explicar melhor, se é que há explicação. Aqui a mensagem do Rio de Janeiro, do Hilário Guimarães. Bolsonaro tem problema com as repórteres, com as jornalistas do sexo feminino e veneração por homens fardados, ele afirma, na verdade. E aí tem outro aqui de Belo Horizonte, do Gilmar José. Por que o Bolsonaro só agride repórter mulher? Isso é uma constante e não é casual, é real. A misoginia, o machismo na forma como o presidente se reporta a jornalistas é uma constante da carreira dele. Todos esses episódios de ofensas são principalmente com mulheres. Hoje ele citou colunista da CBN, do Jornal Globo, da Globo News, Miriam Leitão. Um abraço aqui para Miriam, solidariedade pela maneira vil com que ela sempre é tratada pelo presidente da República. Eu já fui alvo desse tipo de manifestação por parte de Bolsonaro, outras jornalistas, Daniela Lima, recentemente a lista é extensa e sim, é verdade que o comportamento dele é especialmente deletério com mulheres. Ele tem uma predileção por atacar mulheres dessa maneira. Cala a boca, você é canalha, eu não sou da sua laia.
chamar jornalista de quadrúpede. Esse tipo de ataque é ataque às mulheres, é ataque, sim, às jornalistas, mas também é ataque à instituição da imprensa. O presidente não admite ser questionado. Quando ele se dirige dessa maneira às jornalistas, ele está mostrando uma profunda inadequação e uma forma de profunda incompreensão a respeito do que seja o trabalho da imprensa. Deveria ser multado de novo, né, Vera? Porque foi multado na motociata, agora o governador João Dória devia ficar alerta aí, porque estava sem máscara. A deputada Carla Zambelli, que estava do lado, quando ele tira a máscara, tira também. O presidente chegou sem máscara ao evento, então está contrariando a lei, né? De novo, contrariando a lei, a repórter fez o seu dever, que é perguntar. Um jornalista tem como função precípua perguntar. É a primeira coisa que a gente faz, antes de escrever, antes de opinar, antes de falar no rádio, antes de falar na televisão, a gente faz perguntas às fontes, né? E aí depois, à medida em que você galga algumas outras posições no jornalismo, ou você ganha alguma experiência, você eventualmente escreve a sua opinião, escreve uma análise, faz algum tipo de conjugação mais aprofundada de fatos. Mas a primeira coisa é reportar. Para reportar algo, você precisa entrevistar, você precisa perguntar, você precisa checar. Então, a repórter da TV Vanguarda estava cumprindo o seu papel primordial de jornalista, que é fazer perguntas a um chefe de Estado que comparece a um evento público, Carol. É um evento, enfim, uma solenidade, é um absurdo, não é admissível esse comportamento. Essa maneira de falar não é admissível nem em estádios de futebol, em eventos ali em que as pessoas estão acaloradas, tendo uma discussão, quanto mais por parte de um chefe de Estado num evento público, oficial. E é isso, deputados mostrando ali uma profunda subserviência, vassalagem mesmo, à figura do presidente, tirando suas máscaras também para mostrar que estão ali apoiando o mito. Isso depois dele mandar o próprio staff, os próprios apoiadores calarem a boca de uma maneira igualmente desrespeitosa, porque Bolsonaro não tem respeito por ninguém. Mesmo aqueles que lhe prestam vassalagem, são ignorados, são desrespeitados por ele diariamente, constantemente. Então, o presidente quer submissão absoluta, é isso que ele deseja daqueles que o cercam, né? O que a gente ouve muito, é tão comum, inclusive, a cada momento desse daí, a gente... Mas e fica por isso mesmo? E nada acontece? E é assim mesmo? Fica por isso mesmo. Você não tem como responsabilizar o presidente por uma coisa como essa. A repórter não teria como processá-lo, por exemplo. Mas o que a gente tem de evitar que fique por isso mesmo, Bocardi, é o que isso aponta para um futuro muito próximo. Para além desses destemperos, dessas grosserias, o presidente tem deixado muito claro que pretende questionar o resultado das eleições no ano que vem. Tem dito que qualquer coisa que não seja a vitória dele apontará a fraude. Ele falou isso hoje, falou que o Lula só vencerá a eleição se for fraudada. Diz que eleição sem voto impresso será fraudada. Então ele está se preparando todos os dias e dando inúmeras declarações a esse respeito, dizendo que não vai aceitar o resultado das eleições. E é isso que não pode ficar por isso mesmo, esse tipo de ameaça. Como é que a justiça vai fazer? Como é que as Forças Armadas vão reagir? Porque essas são as duas principais instituições que têm de se unir para garantir que o resultado da eleição, qualquer que seja ele, inclusive a vitória do presidente Jair Bolsonaro ou sua derrota, seja respeitado por ele e por todos os atores políticos nacionais. Então, foi isso que aconteceu nos Estados Unidos. Donald Trump preparou os 4 anos para questionar as instituições e questionar o resultado das eleições. Quando ele finalmente perdeu, por um placar muito apertado, diga-se, ele o fez, questionou, foi a justiça questionar. A justiça foi rápida em reconhecer a vitória do Joe Biden. Da mesma maneira, as Forças Armadas, que Trump esperava que ficassem ao seu lado, deram um tchau para o presidente e disseram, não, as eleições aconteceram, elas foram legítimas e a gente acata o resultado das eleições. A gente tem a mesma segurança no Brasil em relação à nossa justiça e às nossas Forças Armadas? A gente precisa ter. Um Estado só é democrático se as suas instituições
são plenamente independentes e confiáveis. Então, é isso que a gente tem que cobrar daqui para frente, porque que Bolsonaro vai estressar as instituições ao limite, isso já está dado por ele já deu declarações nesse sentido. Não é mais achismo, não é mais análise, isso é uma constatação da realidade. O presidente vai estressar as instituições no ano da eleição. Como a imprensa vai reagir, como o judiciário vai reagir e como as Forças Armadas vão reagir, principalmente esses 3 players. Então, isso já está dado e isso tem que ser muito bem discutido até outubro de 2022. E essa reação vem na esteira de um fim de semana muito ruim para o governo, né, Vera? Porque a gente bateu a marca de 500 mil mortes, um número surreal, e o presidente não se manifestou sobre isso no fim de semana. Isso aconteceu no mesmo dia dos protestos, que foram grandes. O ato na Paulista ocupou 9 quarteirões. Então, foi um fim de semana de mais notícias para o governo federal, né? Exato, Carol. Na sexta eu questionava aqui, né, quando a gente conversou no ponto final, se os atos teriam o mesmo vigor dos realizados em 29 de maio. Pelo menos em São Paulo tiveram. Foi um ato muito grande, esse da Avenida Paulista, e eles tiveram uma característica diferente dos primeiros. Os primeiros pareciam uma organização mais difusa, realmente mais independente. Dessa vez deu para sentir a presença maior dos partidos e das entidades que se opõem ao presidente, os sindicatos, as centrais sindicais, os movimentos sociais e os partidos de esquerda. Isso deslegitima as manifestações de maneira alguma. Isso as torna exclusividade das pessoas que portavam bandeira vermelha? Não, de maneira nenhuma. Ainda tinha uma afluência muito grande de jovens, principalmente. Jovens que não estão filiados a nenhuma dessas correntes que acabaram organizando os atos no sábado. Mas a presença de lideranças de esquerda, do Guilherme Boulos, Fernando Haddad, Gleice Hoffmann, todos eles participaram dos atos nas suas cidades. O Planalto vai usar esse fato para tentar circunscrever as manifestações à esquerda mais radical, aquela que se opõe a ele. Se ele fizer isso para a retórica, ele pode convencer alguns dos que já o apoiam. Se ele quiser se convencer disso, vai cometer um erro. Não é verdade que sejam só os esquerdistas, entre muitas aspas, que estejam participando dessas manifestações. Sobretudo aqui em São Paulo, a indisposição com o presidente é crescente e apontada por diversas pesquisas de vários institutos. Hoje mesmo, em Guaratinguetá, ele recebeu manifestações de hostilidade. Foi chamado de genocida, muita gente gritando fora Bolsonaro. Isso é real, está dado em números. Então, o governo pode até fazer o discurso para fora de que os atos foram pequenos e que foram da esquerda, mas está muito preocupado com essa perda de apoio ao presidente, principalmente nos grandes centros urbanos, notadamente em São Paulo. Em relação aos 500 mil mortos, agora, hoje também, ele finalmente se manifestou a respeito, mas daquela maneira sempre enviesada, pela qual o presidente fala da pandemia. Nunca é só para se solidarizar, nunca é só para demonstrar empatia, nunca é só para demonstrar respeito pelos enlutados e pelas vítimas. Sempre tem um mas, sempre tem querendo limpar a própria barra e desinformar. Então ele disse, nós sempre defendemos o tratamento precoce. Eu não errei uma em relação à pandemia. Que tipo de frase é essa? Quem é que está preocupado em mostrar que acertou quando 500 mil pessoas governadas por ele perderam a vida em 1 ano e 3 meses? É espantoso. Ô Vera, falar um pouco da vacinação em São Paulo como referência aí para o país, se bem que tem muitas capitais que estão conseguindo manter e até acelerando o seu plano de imunização, mas São Paulo enfrentando aí, só foi uma semana depois de iniciar um processo mais rápido de antecipação de vacina, de vacinação por grupo, já tem problema. A capital paulista com o BS fechado por falta de vacina. Pois é, Rodrigo, isso é um problema muito sério e está sendo verificado em vários postos, principalmente da capital, porque parece que se colocou o carro à frente dos bois. E veja que a prefeitura ainda escalonou o calendário proposto pelo governo do estado. O calendário proposto era todo mundo de 50 mais na semana passada, todo mundo de 40 mais a partir de quarta-feira agora. Isso, pelo jeito, não vai ser possível com a quantidade de vacina que existe na capital. Existem tratativas em curso, e eu apurei bastidores disso hoje ao longo do dia,
entre governo do estado e prefeitura para que as novas doses que vão chegar do governo federal para o estado de São Paulo sejam concentradas na capital, que é onde estaria faltando vacina. Mas outras cidades do interior também relatam a falta de imunizantes. A gente tem noticiado isso aqui na CBN desde a semana passada. Então fica a pergunta, se acelerou demais o calendário para ter uma resposta política a outros estados e outras capitais que estavam mais acelerados que São Paulo? Se fez isso sem planejamento, sem uma contrapartida em doses já asseguradas e que, portanto, pudessem bancar um cronograma ousado como esse que foi anunciado, é um tipo de tiro que sai pela culatra se dá errado. Você anuncia uma antecipação, cria um estado ali de ansiedade nas pessoas que têm sua idade divulgada como alvo da vacina, e aí não entrega a vacina, é pior do que um cronograma atrasado em termos políticos e em termos de imagem. Então, nos próximos dias vai haver um desafio para que o governo de São Paulo entregue essas vacinas no estado. Não adianta anunciar um cronograma e falar para as prefeituras se virem para vocês cumprirem. Os prefeitos não tiram vacina do nada, não fabricam vacina, eles recebem essa vacina. E se o governo federal não tinha garantia de recebimento das vacinas, se as vacinas atrasaram, qualquer outra coisa, ele precisa ser claro na sua comunicação e não deixar a cargo das prefeituras o ônus de responder para as pessoas quando elas chegarem para se vacinar nos postos de saúde e derem com a cara na porta. Outra coisa que eu queria salientar aqui para o nosso ouvinte, para quem está nos assistindo com imagens, Bocardi, é que parem com esse Waze da vacina. O meu WhatsApp, acho que o de todos vocês também, foi tomado no fim de semana por mensagens em grupos. Aqui tem Pfizer, aqui só tem Coronavac, aqui tem AstraZeneca. Desde quando se discute marca de vacina dessa maneira num país que não tem nem 12% da sua população totalmente vacinada? Isso é indecente, isso é burro, isso é imoral, isso é contraproducente, isso faz com que as filas se agravem, isso atrapalha as pessoas que estão lá na ponta vacinando os outros. Parem com isso. Se vacinem com a vacina que tem no seu lugar de vacinação. É só uma cobertura ampla de vacinação das pessoas que vai assegurar que a gente saia dessa lama em que as pessoas estão morrendo, mesmo para uma doença que já tem vacina. Parem com esse Waze da vacina, porque isso é ridículo. Isso só é feito no Brasil. Uma amiga minha que mora na Irlanda, vendo isso num grupo, ela falou, pera um pouco, vocês aí no Brasil podem escolher a marca da vacina que vocês vão receber? Então é mais uma jabuticaba que só no Brasil, a gente não tem nem vacina e está em grupo falando, aqui tem Pfizer, aqui tem AstraZeneca. Pelo amor de Deus, sommelier de vacina agora, minha gente. Concordo com você, mas isso também tem um peso muito grande dos nossos líderes, dos nossos governantes, das nossas autoridades, que foram eles que incentivaram e criaram essa marca de vacina. No mundo inteiro teve, que cada laboratório fazendo o seu. Imagina, tudo que a gente queria na vida era ser dono de um laboratório hoje, porque se tem alguém que se deu bem nessa pandemia foi o laboratório. E como se deu bem? E seja qual for, produtor de vacina, então, nem se fala. E aí, muito disso nasceu aqui no estado de São Paulo também, inclusive. História da marca da vacina, do nome da vacina, tudo estampado, tal. Daí vem outro governo, chegou, tal. Então, assim, é claro que as pessoas têm a sua responsabilidade e é bem característica do povo brasileiro mesmo, essa coisa. E principalmente uma elite que fica aí escolhendo a sua vacina. Mas que nasceu lá com as nossas autoridades, nasceu. Até hoje estão aí. A disputa enorme para ter o nome estampado junto da vacina. Então, a vacina tem nome e sobrenome aqui no Brasil. Isso é um absurdo e você tem toda a razão. Mas você imagina, tem gente virando as costas, fica na fila e quando sabe que é uma vacina, vira as costas e vai embora. Imagina o que ela já provocou de fila ali com a sua presença indo embora e conturbando todo o processo. Gente, tem vacinas mais eficazes que as outras? Tem. Mas qual é o efeito alcançado pela vacina? É um efeito coletivo. É só quando um percentual alto da população está vacinado que as vacinas surtem qualquer efeito e qualquer eficácia. Então, a gente precisa acelerar a vacinação. E não é porque não tem a grife de vacina que você esperava que você vai deixar de se vacinar. Isso é uma atitude irracional. É uma atitude que não ajuda você e não ajuda o processo coletivo brasileiro de imunização. Então, por favor, aceitem a vacina que oferecerem a você quando chegar a sua vez.
uma alta cobertura vacinal vai dar alta cobertura para todo mundo, para quem tomou todas as vacinas, porque todas elas passaram por várias fases de teste. Vacinas não são placebos, vacinas são os medicamentos que passam por mais fases de teste de todos da indústria. Não adianta nada você desfilar pela Oscar Freire ou Avenida Paulista com a sua pele marcada com o símbolo da Pfizer, sendo que a pessoa do lado não tomou nenhuma vacina, seja ela qual for. Exato, Lamentamos, é mas a sua bolsa Pfizer, ela não vai ter nenhum sentido, a não ser carregar o seu orgulho enganado. E egoísmo, né? Um certo egoísmo também. Vera, para a gente fechar, fala um pouquinho aí de Operação Zelotes. Teve hoje uma decisão da Justiça de Brasília absolvendo o ex-presidente Lula, o ex-ministro Gilberto Carvalho e outros acusados aí na Operação Zelotes, né? Exatamente, Carol. Era um processo que já corria na Justiça Federal de Brasília, então não é daqueles herdados da 13ª Vara de Curitiba, e já era um processo considerado mais fraco mesmo em relação aos da Lava Jato, né? A Zelotes é uma outra operação que apurou suspeitas de favorecimento de autoridades na prorrogação de uma medida provisória que concedia benefícios fiscais a montadoras em várias regiões do país, por meio de delações premiadas e de outras investigações. O Ministério Público acusava o ex-presidente Lula, o ex-ministro Gilberto Carvalho e outras autoridades de terem recebido vantagens econômicas para prorrogar esses incentivos fiscais. E a Justiça entendeu que não ficou comprovada essa vantagem financeira, esse recebimento de propinas milionárias. Nesse caso, absolveu o ex-presidente Lula, o Gilberto Carvalho e vários outros réus na mesma ação, inclusive de empresas acusadas de fazer lobby e de pagar a propina nesse caso. Então, é mais um caso em que o ex-presidente Lula, e neste caso, sim, absolvido, livre de qualquer investigação, diferentemente dos casos da Lava Jato, que vão ser retomados a partir da estaca zero pela Justiça Federal em Brasília. Nessa, ele está absolvido, está livre desse caso da Operação Zelotes. Música? Hoje não tem música. Não. Hoje não tem música. Diante de 500 mil mortos, melhor é realmente o silêncio e a indignação. A música do silêncio, então. Hoje a gente faz o som do silêncio aqui, manda um beijo para todo mundo que perdeu alguém e espera que a gente não tenha de ficar contando essas centenas a cada mês, a cada 2 meses, porque isso é muito desgastante. As pessoas acham, o Bolsonaro falou, né, vocês jornalistas torcem contra. Para a gente é excruciante ficar nessa contagem. Viva a voz. Valeu, Vera Magalhães, 6h25. Boa noite. Até amanhã, pessoal. Até, Vera.